Mas, cara, quando você vê o Renan falar numa entrevista, velho, cara, você vê, caralho, o maluco é inteligente pra caralho. Olha como ele fala bem, né? Consegue falar de qualquer assunto como se ele soubesse, como se ele tivesse estudado pra caralho daquilo. De fato, ele estuda. Então imagina um cara que é incapaz como o Flávio vendo isso. Não, o cara fala, nem fudendo. Vou pegar esse cara, nem fudendo. É isso, entendeu? Então, tanto nas pesquisas como em tudo que, na verdade... A campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debates se Renan Santos for. Baixa aí. Pode baixar? Pode baixar? Pode baixar? A campanha do pré-candidato do PL à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, condicionou a participação dele em debates televisivos à ausência de Renan Santos da missão. A campanha de Flávio teme o tom agressivo e até incendiário que Renan possa usar. Flávio só irá a debates com Renan se ele começar a subir muito nas pesquisas. Segundo apurou a coluna, o fato de ele aceitar ou não um debate com a participação de Renan Santos depende dos resultados das pesquisas. Quem não pontua não vai, diz um aliado. Se ele, Renan, subir muito, é inevitável. É inevitável. Será inevitável. É inevitável. O primeiro debate presidencial deve ser o da TV Bandeirantes no começo de agosto. No entanto, as campanhas já começaram a negociar os termos da participação dos candidatos nas atrações televisivas. A coluna, Renan Santos, reagiu com indignação. Segundo ele, Flávio Bolsonaro é um covarde e um fraco. Ele sabe que eu vou mostrar que ele é um ladrão. Diferente do Lula, eu posso falar que ele é um ladrão. Que bom que ele sabe que eu sou o problema, disse Renan Santos. Além de pré-candidato, ele é presidente do Movimento Brasil Livre. A campanha de Flávio nega que tenha feito qualquer objeção quanto à presença do Renan no debate. Tem mais aí, ó. Tem mais? Joga aí. Uma nota É deles. falsa a nota deles. É falsa a informação publicada pela coluna de Andresa Matais. O senador Flávio Bolsonaro e a pré-campanha nunca se manifestaram sobre esse assunto e eventual fonte ouvida, se é que houve alguma, não tem autoridade para falar em nome da campanha. Além disso, causa estranheza que a coluna tenha atribuído um posicionamento oficial sem procurar assessoria para uma simples checagem, contrariando o procedimento básico da apuração jornalística, diz o texto. Bom, é essa a notícia, né? Alguém aí da campanha do Flávio Bolsonaro cantou Eu que vou ele te não vai dar. pros debates. Não, né? eu vou te dar, Você já sabe a pista Ricardo. quem é? Não, eu vou falar o seguinte. Primeiro, que foi publicado na coluna da Andresa Matais, né? Que é vamos dizer, uma das top ali do Metrópolis. Então, tem gente dizendo isso. Tá? Eu posso falar aqui com a minha experiência de ter ido até as emissoras. Eu fui em todas as reuniões preparatórias aqui na Rede Globo, na Record, na SBT, Desde a campanha do na Band, né? desde a campanha do Arthur. Em 2020, fui nas de, até então, do Arthur para governador 2022, nas do Kim prefeito 2024, até onde foi a campanha. E, assim, o que eu vi lá, tá, o Ricardo? O Novo e o PL, tá, nessas reuniões, eles meio que atuam ali como, o Novo sempre como a linha auxiliar do PL, né? Então, o que eles ficam questionando nessas reuniões? Porque é o tipo de reunião que é feito para te passar uma data e te passar as regras. Sim. E não tem o que você falar, o que vai Claro, mudar. Quem vai decidir são eles. Tá? Tanto de regra como de tudo, né? Praticamente. Você pode fazer pequenas observações ali, pontuais, sobre coisas simples. E aí, o que esses caras ficam perguntando nessas reuniões? Qual vai ser o critério para chamar candidatos? Eu não pergunto isso. Eu não pergunto isso. Claro. Mas eles querem saber. Vem todo mundo. E aí vem eles dizem, mais forte que porque nós acreditamos que deve-se apenas cumprir a legislação eleitoral. Por quê? A legislação diz que partidos com 5 deputados são obrigados a ser chamados para os debates. Porém, todas as emissoras, como é de praxe, elas costumam chamar candidatos que estão despontando nas pesquisas, que movimentam, etc. Um exemplo muito claro disso foi o Pablo Marçal na última. O partido dele não dava direito a ele estar no debate. Jair Bolsonaro, no PSL, também não tinha espaço para estar nos debates, e tantos outros aí em vários lugares, né? Mas é porque, obviamente, a legislação não proíbe que você Exatamente. chame um candidato que tem um partido que não tem 5 Exatamente. deputados. É apenas uma condição que ele precisa, se tiver 5, é obrigado. Imagina Se não só, vou dar um exemplo aqui baseado na pesquisa, a última pesquisa Atlas. O Renan com quase 6%. O Augusto Cury com 1%. Lógico. Eles vão chamar o Augusto Lógico, Cury, tem porque ele sentido. tem o direito Sim, de ser sim, chamado, e não vão chamar o Renan. Entendeu? Não faz sentido. Nem. Então é óbvio que o Renan vai ser chamado para os debates. Eu tenho cravado isso, tá? Há mais de ano. Falei que ele vai estar em todos e ele estará. E aí ficam lá, né? O pessoal do Novo e do PL sempre fazendo esse tipo de pergunta. Não, porque acho que tem que seguir a legislação eleitoral. Falaram em todas isso, tá? E as emissoras sempre com a mesma resposta. Olha, nós vamos cumprir a legislação e, além disso, como a própria legislação diz, a emissora tem o direito de chamar quem ela bem entender. Nós vamos olhar a pesquisa, ainda não temos exatamente qual vai ser o método ou a nota de corte utilizada, mas nós vamos chamar os principais candidatos, porque acreditamos no debate público, livre, aberto, etc. Dando a entender, né, que vai ter. quem vai estar bem pontuando Claro. não vai deixar de ser chamado. Então o Renan estará, ponto. E aí ficam esse joguinho. E então isso daí pra mim virar público algo que eu já sabia, que a gente já tinha nos nossos corações e nas nossas informações, de que eles estão com medo. O Flávio Bolsonaro é um péssimo debatedor. Quando ele foi debater, foi em 2020 que ele caiu lá, ou 2016? 2016. Foi 2016, tem tempo isso. Foi contra... A Jandira Fegali. Foi prefeitura Prefeito que de- ganhou o Eduardo Paes? Acho
Não, o Eduardo Paes ganhou em 2020 e 2024. Foi em 2016, você ganhou o Crivella, né? Tem aquela turma. Você que tem essa memória. Bom, agora, enfim, então, o que eu quero dizer candidato nem com grandes adversários, nem com adversários fracos, como naquela eleição, né? Olha aí pra relembrar, vê quem que aparece aí no vídeo. Aparece o Flávio, não precisa de som não, só vai passando, não, vai passando. Tem um momento do desmaio dele? Ah, vamos rever. Não, essa é uma cena que merece ser lembrada. Essa é uma cena que merece ser lembrada. Cara, né? o que é isso? Seria Até porque a gente vai ver essa microfone cena... aqui? Não, vai sair na caixa. A gente vai ver essa cena de novo. Caralho, Então bora... acabou o microfone? O fonão? É. Deixa o Kim Kataguiri ficar sabendo disso. Deixa o Kim ficar sabendo disso. Vamos lá. da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele tá passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Ó o Pedro Paulo também. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Isso aí, cara. Mas volta um pouquinho antes, quando o cara faz a pergunta pra ele. Que era claramente uma pergunta que ele não sabia, entendeu? É por isso que ele travou. Ele meteu o piripaque do Chaves. Opa! Eu tô numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor. Agora, resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu tô numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Cara, Tá passando mal. se o cara travou com a pergunta, como é que você vai trabalhar com os outros municípios? Imagina a hora que o cara fala, meu irmão, papinho furado aqui de Daniel Vorcaro não vai colar. Eu estava pedindo um patrocínio pro meu pai, então cadê o dinheiro, vagabundo? Cadê o dinheiro? Né? Imagina um momento desse. Aí fodeu. Aí assim, ele vai fazer aqui, ó, igual o Chaves, assim, ó. Meu Deus, cara. É muito fraco, fraco. Enfim, cara, a gente já sabia disso. E agora tá se tornando público aí, né? Com fontes da campanha do Flávio, né? Falando isso, vocês não vão conseguir barrar a gente, não tem como, tá? Inclusive, cara, pra vocês desmentirem então a notícia. Então vamos organizar um debate de pré-candidaturas? Já antes? Maravilha. Bora? Podia ser agora. Não é? Por que não? Já desmente, Qual fala, não, medo? isso é mentira, eu estou disponível pro debate. Bota um lugar neutro, tipo, sei lá, a Vilela. Opa. Assim. Opa! Na hora. Imagina, o Vilela vai amar, né? Ah, Tem uma Vilela- audiência monstruosa. Você só vai ficar lá, ó, Com caramba. regras. Com regra, bota regrinha, tudo certinho, tempo, Isso. perguntas, Chama bloco de todo mundo, pergunta, chama quem pergunta quiser. livre. Pô, essa bora. é uma ideia genial. E bora. Essa é uma ideia genial. A gente O Renan podia organizou fazer em um desafio 2020. público ao Flávio sobre isso. Exato. Só ele e o Flávio, sobre propostas. Porque assim, são os dois candidatos da direita mais expressivos, então vai fazer uma discussão a respeito de propostas. O que o Flávio pensa, por exemplo, de segurança pública no Brasil? Quais são as ideias que ele tem sobre ajuste fiscal? Não, O essa ele não tem. Então, mas aí Não, é a que segurança está. ele tem, ele fala. Beleza, que sim, ele vai mas ser ele não vai radical. falar sobre... Ele fala, eu vou ser radical, é o Salvador. Daquele jeito, Ou seja, ele fala o que a gente tá falando há 3 Ajuste anos. fiscal. Ajuste fiscal ele não pode falar agora. Saúde e tecnologia. Ele falou. Isso é melhor não falar agora, Também porque pode ser uma não, armadilha do pode ser PT, uma essa sua armadilha do pergunta aí. Pode ser uma armadilha do PT pra ele, entendeu? Ele não vai Deixa eu ver falar. outra coisa que tá lá no livro amarelo. Política externa do Brasil. Como é que a gente vai se posicionar? Desame pro Trump, né? Sim, I love you, Estados Trump, I Unidos, love you, Estados Trump, Unidos, e tem é aquela isso. proposta que ele apresentou lá fora das terras raras. Terras a gente raras, então. ceder aos Estados Vai dar Unidos. as terras raras. Que é uma- Entrega aí, pode levar as terras raras. Ah, mas precisa de cadeia produtiva. Não, precisa. Pra que isso? Tecnologia. Pra que vantagem comparativa? Toma aí as terras raras, velho. Pra que isso? Rapaz, olha. Entendeu, cara? É por isso que o cara não vai, né? Eu, se eu fosse um incapaz igual ele, também não iria, né? Não iria, cara. Não, porque o Renan, cara, é o seguinte, desde que o Renan é o nosso presidente, né? Eu tô fazendo elogios, assim, desmedidos a ele. Mas, cara, quando você vê o Renan falar numa entrevista, velho, cara, você vê, caralho, o maluco é inteligente pra caralho. Olha como ele fala bem, né? Consegue falar de qualquer assunto como se ele soubesse, como se ele tivesse estudado pra caralho daquilo. De fato, ele estuda. Então imagina um cara que é incapaz, como o Flávio vendo isso. Não, o cara fala, nem fudendo. Vou pegar esse cara, nem fudendo. É isso, entendeu? Então, tanto nas pesquisas como em tudo que, na verdade, ele tava crescendo dentro do público do Flávio, né? E não roubando o público pra ele, mostrando que ele era melhor, mas mostrando que ele era mais um aliado do bolsonarismo, que de fato ele é. Então, justamente por isso já tá se ajeitando e ele já tá voltando a cair. Não, e o Zema não consegue roubar o público do Flávio. Roubar ele não vai conseguir. Porque. Você acha que depois desse áudio do Vorcaro ele não consegue? Não acho que consegue. Não acho que consegue. Eu acho que ele ensaia, mas ele é tão fraco. Porque com a o própria- Rodrigo Não, mas Cocô. ele é muito fraco com a base dele. O Rodrigo Cocô instantâneo, como diria o professor Olavo, Ele tá tentando. ele tá tentando. Ele está Então tem um tentando. pessoal que dá uma tentada nisso. Tem, mas assim, tem um pessoal, mas olha os deputados do Novo. O que eles estão falando? Não sei, você viu, você tá acompanhando até mais que eu. As notas, a galera dizendo, não, esse Zema foi meio precipitado. Zema, A gente tem que ver as investigações. Tem que ver, ó, meu tem que ter amigo. responsabilidade, entendeu? Olha, quando um político fala tem que ter responsabilidade, tem que ver investigações.
quase sempre é enrolação e papo furado. Então os deputados do Novo, eles estão preocupados apenas em salvar a sua pele, eles não querem se colocar na posição do Zema, que foi um cara que queimou a largada, fez um gesto aí de ruptura agressivo, no momento, sabe, delicado, quer dizer, agressivo daquele jeito dele, né? Nós temos que ver, com aquela falta de energia, mas fez o gesto de ruptura. E agora ele vai ter que arcar com as consequências. Então eu não acho que o Zema vai conseguir roubar quase nada do Flávio. E outra, assim, a nossa posição também, Renato, é uma posição que a gente herdou de anos de luta contra o bolsonarismo. Assim, são anos e anos e anos e anos denunciando o bolsonarismo, nos separando, perdendo público. A gente perde público bolsonarista desde 2019 com intensidade. A gente teve até a Rede MBL. Saíram 500 mil pessoas no nosso canal na época. A gente fazia live com 300 pessoas. Então, teve que ter todo um processo de purificação da base do público do MBL pra gente estar hoje na posição que a gente tá. E o Zema não fez isso, o Partido Novo não fez. Aí ele vai fazer agora, no meio da eleição, numa questão controversa do Vorcado? Sinceramente, acho que não. Eu acho que quem vai se beneficiar mesmo por isso é o próprio Renan. E é tão interessante que a gente esteja na crista da onda, porque parece que nós estamos numa constelação favorável. Tudo está acontecendo para a gente. É impressionante. Todas as tretas aí só fazem nos beneficiar. Até agora, não apareceu uma treta, uma confusão que não tivesse nos beneficiado. Rolou esse negócio do Vorcaro, bom pra gente. Aí quando o Lula tava enfraquecendo por conta da subida do Flávio, também era bom pra gente, que a gente tava crescendo também. Aí o Renan tá circulando em tudo que é lugar, bom pra gente, porque ele tá falando bem, todo mundo tá vendo, todo mundo tá replicando. Então, a gente tá numa posição que é uma posição de muito conforto, é uma posição muito boa. O Flávio vai enfrentar o Zema, o Lula vai enfrentar o Flávio, o Lula vai desidratar o Flávio e o MBL. O MBL tá tranquilão, recebendo os créditos dessa batalha. Pois é. E, inclusive, tem essa repercussão de rede social, meu caro Ricardo, sobre o Romeu Zema, né? Depois que ele resolveu, vamos dizer, botar as asinhas de fora e dizer de uma maneira muito altiva, muito dura, essa não é a medida correta, senhor Flávio. Você precisa melhorar. Isso não foi perfeito, né? Foi mais ou menos o que ele falou, algo nessa linha, né? E ele perdeu mais de 6 mil seguidores, eu já vi que esse número aumentou, já passou de 15, 20, né? Após ele atacarem, com muitas aspas, o Flávio Bolsonaro, né? Enquanto isso, a campanha do Renan é baseada nisso, né? Eu sempre falo, antes da gente mostrar o nosso grande pré-candidato, nós mostramos a negação a esses dois projetos. Que aí, essa é a primeira linha. O Caiado não nega os dois projetos. O Caiado é uma linha auxiliar do bolsonarismo, o Zema também, né? Eles são linhas auxiliares. Nós não, nós somos oposição e negamos a ambos. Então, já parte do pressuposto daí, isso é porque nós já somos diferentes dos outros. Né? E aí vem todas as outras qualidades, etc., do Renan Santos em comparação com os outros. Então, cara, isso daí, por mais que seja uma pequena fração ali de seguidores, né? Isso não, o que isso daí mostra pra mim? Por que o eleitor, futuro eleitor do Renan Santos, é um eleitor hiper engajado? Porque o Renan, ele não tá ali querendo adular um ou outro. Ele tá, a campanha é clara na negação aos dois projetos. Isso faz com que as pessoas se sintam muito mais com vontade de fazer mais pela campanha do Renan do que, por exemplo, um cara que acha que pretende votar no Zema. E esse é o motivo pelo qual eu acho que o Renan não vai cair em nenhum momento dessa pré-campanha ou campanha. O voto do Renan é um voto muito fidelizado. Porque a pessoa, para chegar a votar no Renan, ela, digamos assim, ultrapassou várias tentações no deserto. Exatamente. Ela saiu do Flávio Bolsonaro, ela não quer. Porque assim, se ela quisesse um bolsonarista, ela vai votar no Flávio. E se ela quisesse um bolsonarista do B, não vou votar no Flávio, vou votar em alguém que é meio Bolsonaro. Tem um Caiado, tem o Zema, pelo menos tinha o Zema. Tem outras opções. Pra uma pessoa chegar aí e fazer o voto no Renan, é porque ela quer uma coisa muito específica. Ela quer a negação frontal do projeto PT e do projeto bolsonarista, ponto final. Vai ser muito difícil que alguém que tenha convertido seu voto em Renan Santos, depois desconverta e diga, não, agora eu vou no Flávio. Não, assim, isso não vai rolar, entendeu? Então, esses números que o Renan já tá aparecendo, em algumas pesquisas aí 3, 4%, em outras pesquisas 5, 5,5%, esses números são o nosso piso. A gente não vai descer disso aí. Quem pode descer os números é o Zema, quem pode perder voto é o Flávio e é o Lula. A gente vai ser muito difícil que esse número não seja um piso. Então é daí pra frente. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!